Esse vídeo é para falar sobre a esclerose múltipla. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é a esclerose múltipla em detalhes, o diagnóstico e o tratamento dessa doença. Primeiramente, o que eu gostaria que você soubesse sobre a esclerose múltipla é que a EM é imprevisível. Ela não é uma sentença de morte. Ela pode ser invisível, ela pode ser estressante e depressiva. Viver com esclerose múltipla é uma constante batalha, e infelizmente ainda não há cura para a esclerose múltipla. Mas o que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença neurológica, crônica e autoimune, ou seja, as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e provocando também lesões medulares. Embora a causa da esclerose múltipla ainda seja desconhecida, ela tem sido foco de muitos estudos no mundo todo, o que tem possibilitado uma constante e significativa evolução na qualidade de vida de todos esses pacientes. A Associação Brasileira de Esclerose Múltipla estima que atualmente 35 mil brasileiros tenham a doença. A esclerose múltipla não é uma doença mental, não é contagiosa, não é suscetível de prevenção. E como ela não tem cura, o seu tratamento consiste em atenuar os efeitos e desacelerar a progressão da doença. Os sintomas mais comuns, eu vou citá-los e falar um pouco sobre cada um deles. O primeiro é a fadiga. É um sintoma debilitante de instalação imprevisível ou desproporcional em relação à atividade realizada. É um dos sintomas mais comuns e um dos mais incapacitantes da esclerose múltipla. Alterações fonoaudiológicas. Pode surgir no início da doença ou no decorrer dos anos. Alterações ligadas à fala e deglutição, com sintomas como fala lentificada, disartrias e disfagias, que é a dificuldade para engolir. E dificuldade para engolir não somente sólidos, mas líquidos e pastosos também. Transtornos visuais. Problemas como a visão embaçada e também problemas como visão dupla. Os problemas de equilíbrio e coordenação, como perda de equilíbrio, tremores, instabilidade ao caminhar, vertigens, náuseas, falta de coordenação, debilidade e fraqueza geral. Espasticidade, que é a rigidez de um membro ao movimento e acomete principalmente os membros inferiores. Transtornos cognitivos, ou seja, perda de memória durante qualquer momento da doença e independe dos sintomas físicos. As funções cognitivas mais comprometidas são no processamento da memória e na execução de tarefas. Execução de tarefas mais simples possível do nosso dia a dia, os pacientes com esclerose múltipla encontram dificuldades para realizá-las. Transtornos emocionais. Pode haver sintomas depressivos, ansiosos,
transtorno de humor, irritabilidade e também transtorno bipolar. Pode afetar também a sexualidade. Pode haver disfunção erétil nos homens, diminuição de lubrificação vaginal nas mulheres, comprometimento da sensibilidade do períneo, que é a região da genitália. Esclerose múltipla em detalhes. Eu vou explicar um pouco como ela funciona realmente no nosso corpo. Bom, na esclerose múltipla, a perda de mielina, que é uma substância cuja função é fazer com que o impulso nervoso percorra os neurônios. Os neurônios são as células nervosas. Leva à interferência na transmissão de impulsos elétricos. E isso produz os diversos sintomas da doença. Esse processo é chamado de desmielinização. E é importante atentarmos que a mielina está presente em todo o sistema nervoso central. E com a perda dela, ocorre um processo inflamatório que culmina com o decorrer do tempo no acúmulo de incapacitações neurológicas. A bainha de mielina é como se fosse uma capa que protege as células nervosas. Ela envolve as fibras, que são a parte longa em forma de fio de uma célula nervosa. A bainha protege essas fibras, conhecida como axônios. Eu acho a função dela parecida com o isolamento em torno de um fio elétrico. O diagnóstico. Bom, caso exista alguma suspeita de esclerose múltipla, a primeira coisa a ser feita é procurar um médico neurologista, que é o profissional mais adequado para investigar e tratar pacientes com a doença, pois existe uma série de doenças inflamatórias e infecciosas que têm sintomas semelhantes aos da esclerose múltipla, como a esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA, e também o mal de Parkinson. Ambas são doenças também autoimunes e são doenças que o problema está relacionado também às células nervosas, nos neurônios. Os exames solicitados pelo neurologista para auxiliar no diagnóstico, para fazer essa diferenciação de qual realmente é a doença que está acometendo o paciente, é a ressonância magnética de crânio e coluna, em níveis cervical, torácico e lombar em alguns casos. Líquor, onde o fluido que banha o sistema nervoso central é retirado para exame. E o potencial evocado, que mede a condução nervosa no seu trajeto visual, auditivo, motor e sensorial. Os tipos de esclerose múltipla. Bom, esclerose múltipla remitente recorrente ou surto-remissão evolui em surtos cujos sintomas ocorrem de maneira súbita com posterior recuperação parcial ou total. Esclerose múltipla primária progressiva evolui sem surtos, mas com sintomas progressivos acumulados ao longo do tempo. Esclerose múltipla secundária progressiva evolui com sintomas lentos e progressivos com o tempo. Indivíduos que possuem forma remitente recorrente inicialmente podem evoluir com ganho de sintomas sem surto. Em geral, após 20 anos de doença, pode ser observado e chamado de esclerose múltipla secundária progressiva. A forma mais comum é a recorrente remitente, que é quando os surtos
podem deixar sequelas ou não. E os surtos são o período em que os sintomas neurológicos da EM, da esclerose múltipla, se manifestam de forma mais acentuada, podendo durar dias ou semanas. Tratamentos. Os tratamentos medicamentosos devem ser indicados pelo médico neurologista, que vai analisar caso a caso. Os imunomoduladores são medicamentos que visam reduzir a atividade inflamatória e a agressão à mielina. Já os medicamentos imunossupressores reduzem a atividade ou eficiência do sistema imunológico. Entre eles destacam-se a azatioprina, o ciclofosfamida, o mitoxantrone, o metrotexate e a ciclosporina. Para o tratamento dos surtos, utiliza-se a pulsoterapia, que é a administração de altas doses de medicamentos por curtos períodos de tempo, com corticoides sintéticos. A neuroreabilitação, ela é um tratamento também, mas ela está aliada ao tratamento medicamentoso. A neuroreabilitação é muito importante na esclerose múltipla, pois colabora na adaptação e prevenção ao longo do tempo de complicações como as deformidades ósseas. Entre as terapias de neuroreabilitação estão a psicologia, fisioterapia, arteterapia, fonoaudiologia, neurovisão e terapia ocupacional. Já as terapias de apoio e complementares promovem a harmonia física e espiritual, tratando o paciente de esclerose múltipla como um todo e auxiliando na melhora da capacidade de realizar atividades do dia a dia, atividades que o paciente já estava acostumado a realizar. E com essa doença passa a não conseguir fazer mais essas atividades tão simples e tão rotineiras. Contribuem com o paciente no aspecto psicológico, melhorando a autoestima, melhorando a autoconfiança e melhorando também a aceitação, já que é uma doença que infelizmente não tem cura. Já no aspecto físico, ajuda a aliviar as dores, melhorando a força e melhorando a flexibilidade. Bom, é isso. Não há como impedir a progressão da doença. O tratamento é sintomático e com o objetivo de manter o paciente ativo e na melhor condição física possível. E também, prevenir as complicações. Então, em homenagem a eles, nunca pare de sorrir. Em conscientização, 30 de agosto, Dia Nacional da Conscientização sobre Esclerose Múltipla.